Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Feche seus olhos. Deus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, pelo dom da vida, pela sua graça, bondade e misericórdia. Te agradeço porque sei que é o Senhor quem nos sustenta. E sei que a sua misericórdia ela é constante em nossas vidas e é a causa de não sermos consumidos. Quero entregar em tuas mãos essa palavra que falou ao meu coração, que ela fale aos nossos corações para a tua glória. Transforma as nossas vidas em Cristo Jesus para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar? Esse texto, eu venho há alguns dias ouvindo uma canção, como o irmão Wilson compartilhou, que também falou ao meu coração. E essa experiência do irmão Wilson, ela é basicamente aquilo que nós vamos ministrar essa noite. Eu creio que Deus tem algo a falar, já tem falado, Então, o texto diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, nosso Deus, tem cuidado das nossas vidas. Nós vivemos em um mundo onde o homem tem sido muito mimado, Nós vivemos nesse mundo que cada vez, o irmão Marcelo lembrou da vida do tio Wagner aqui, e eu sempre ouvi ele dizendo que cada vez mais o mundo está sendo chato de se viver, porque as pessoas cada vez mais estão cheias de direitos, Isso tem feito que cada vez mais cada um se sinta superior aos outros, pessoas cheias de si mesmas, pessoas que não podem ouvir um não. Às vezes você nega algo para a pessoa já vira a cara para você. As pessoas não suportam mais ouvir a palavra não, Adolescentes, jovens e até mesmo adultos, estão entrando nessa onda. Pessoas com o seu ego muito cheio. Eu tive um funcionário, tive muita dificuldade, porque eu nunca vi assim, nunca convivi tanto com uma pessoa onde todos os erros que alguém comete, a culpa é sempre de alguém. É impressionante isso, como a culpa nunca é dela mesma, mas a transferência, a humanidade hoje ela transfere a culpa, ela não consegue mais ser humilde e reconhecer o seu próprio erro, mas ela sim, ela tem muita facilidade em transferir a culpa para outro. A culpa foi do ajudante, a culpa foi do caminhão, a culpa foi... Arrancou um portão de uma concessionária numa das entregas, arrancou a tampa do baú, prejuízo enorme, e a culpa foi do portão que estava fechado, do ajudante que não olhou. Espera aí, quem é o motorista? Mas em momento nenhum consegue admitir o seu próprio erro. Então as pessoas, nós estamos vivendo em um tempo onde está se tornando muito chato conviver, porque as pessoas elas não conseguem mais ouvir um não, elas não conseguem mais, estão cheias de direitos, mas a gente gosta muitas vezes de pensar no próximo, Mas o que a Bíblia diz a respeito da humanidade, O que a Bíblia diz a respeito dos seres humanos, Quem nós somos diante de Deus? Vamos ver alguns textos, não precisa abrir, mas Gênesis capítulo 6, verso 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Salmo 53, 3 diz: todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Salmo 51, 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado
concebeu-me a minha mãe. Então todo homem já nasce corrompido. Todo homem já nasce pecador. Nós não precisamos ensinar, nossos filhos a fazer coisa errada, porque ele desde pequeno, sem ninguém ensinar, já aprende a fazer birra. Sem ninguém ensinar, já aprende a dizer não antes do sim. Como é impressionante ver ver os meus filhos e ver como a tendência é sempre maligna. A tendência do ser humano é sempre para o mal. Como eu vejo o orgulho, na vida dos meus pequenos, quando, por exemplo, um se pega com o outro, eles brigam, e aí a gente diz, pede perdão para o outro, e eles vão até a última consequência, até ponto de pegar a vara, apanhar, para que consigam, ou são obrigados, forçados a pedir perdão. Como isso é impressionante na vida de um ser tão pequenininho, Só que eles vão crescendo, e às vezes tornam-se adultos que também não conseguem pedir perdão, não conseguem reconhecer o seu erro e vive como esse exemplo que eu dei do meu motorista. É fácil falar de alguém, Mas e nós? Será que nós também não temos essas dificuldades? Será que nós também não fazemos as nossas birras? Será que nós também não somos orgulhosos o suficiente para não ter coragem, a capacidade de pedir perdão quando erramos? Quantas vezes nós não conseguimos ser humildes? E qual que deveria ser uma das maiores características do cristão? Deveria ser a humildade. Mas antes de falar qual que deve ser a conduta do cristão, essa característica do cristão, o que é o oposto da humildade? É uma pessoa orgulhosa. E a questão é como os crentes, a gente falou aqui do que a Bíblia diz sobre a humanidade sem Cristo, que todos estão corrompidos, nasceram mortos, mas e nós que fomos chamados por Cristo, regenerados, transformados? Mas a questão é que, e como nós, como crente, continuamos a viver e queremos viver uma vida como o mundo vive, uma vida cheia de orgulho, nós, cristãos, ainda continuamos cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio do ego. E o que é o orgulho? É a soberba, é a arrogância, o excesso de amor próprio, que leva as pessoas a se considerarem superiores umas às outras. E se exaltar acima do próprio Deus. Esse foi o pecado, que Deus já expulsou lá do céu, Lúcifer e seus seguidores, que se tornaram orgulhosos, queriam ser melhores do que Deus. Só que aí a gente viu um pouquinho da questão da humanidade, que também caminha dessa forma, mas nós também vemos, muitas vezes, essa conduta dentro das igrejas. Crentes com orgulho. E a característica de uma pessoa orgulhosa, superioridade. A pessoa orgulhosa se vê melhor do que os outros, desprezando-os e agindo com arrogância. Essa pessoa também tem autossuficiência, tende a se tornar o próprio ídolo, desconsiderando Deus como fonte de tudo, como fonte de vida, como fonte de amor. E assim com a humanidade, desde a infância já caminham para o oposto do que Deus diz, e quando se tornam adultos e até mesmo se convertem, continuam e têm essa tendência a continuar sendo pessoas orgulhosas, que não têm humildade. Então, o que é humildade, Ou como todo crente deveria viver? Humildade é reconhecer a própria dependência de Deus, reconhecer o seu próprio erro, o seu próprio pecado, colocando-o em primeiro lugar e não o orgulho. O respeito ao próximo, considera os outros superiores a si mesmo e sempre está disposto a servir.
Essa deve ser uma conduta do cristão. Como assim o cristão não tem disposição a servir? Quantas pessoas há nessa igreja, mas que não tem essa disposição, essa vontade de servir? Às vezes você precisa pedir algo e mesmo assim ela não quer, inventa uma desculpa e outra e não vem servir. Há tantas coisas no reino de Deus onde tem espaço para nós trabalharmos. Mas muitas vezes o nosso orgulho faz com que a gente não queira servir. Tiago 4:6 diz assim: mas ele nos concede graça maior, porque diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a primeira recomendação é humilhai-vos. Humilhai-vos. Nós como cristãos devemos ter uma vida rendida de humildade e humilhação. Ele está nos orientando a nós termos essa prática de vida. Isso deve ser uma conduta do crente, uma prática do dia a dia. Só que não está dizendo para ser humilhado lá fora. Aqui não está dizendo para você, né? Pense você, a pessoa é um crente mau testemunho. E a pessoa dá mau testemunho na empresa onde trabalha, na escola onde estuda, né, no dia a dia, dentro da sua casa, para a sua família, para os parentes, para os amigos. A pessoa vive uma vida de mau testemunho. Aí quando alguém chega e chama a atenção, eu estou sendo humilhado. A pessoa está me chamando a atenção, agora eu estou sendo humilhado. Opa, peraí. Qual que tem sido a sua conduta no dia a dia? Aí quando alguém chama a atenção, você, Deus, olha, ainda bem que aí a pessoa ainda cria um orgulho dentro dela, achando que Deus está contente porque alguém está chamando a atenção dela. E essa pessoa continua com uma conduta falha. Então, a primeira recomendação é humilhar-vos, mas não, né, no mundo. Não é a questão de ser humilhado aí no mundo, né, com mau testemunho. Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino. O cristão ele deve ter uma ausência total do orgulho. A nossa proximidade com Deus, a experiência do irmão aqui no início do culto, né, quando está nesse auge ali dessa comunhão com Deus, nesse momento não há orgulho, né, irmão? Como que a pessoa vai se orgulhar quando ela está prostrada e quebrantada diante de Deus? Não tem como. Então eu preciso me convencer de que não sou melhor do que ninguém, né? E muitas vezes a soberba está em nós, pessoas que confiam em si mesmos. Tiago 4, versículo 9, 10 diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Eu tenho que sentir tristeza quando eu me acho melhor do que alguém. É esse o sentimento que tem que haver em mim. Se eu quero me parecer com Cristo, então devo viver uma vida de humildade, de humilhação, né? Então a segunda recomendação é humilhar-se diante de Deus. É diante de Deus que deve vir essa humilhação. Nós precisamos reconhecer, nos prostrar, né? A gente vê os irmãos se quebrantando diante desse grande Deus que nós temos, que nos salvou, que nos chamou. E é isso mesmo. Essa deve ser a vida, a prática do cristão. Ter uma vida de humilhação diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus. Humildade é uma atitude de reconhecer quem é o Senhor. Por exemplo, o exemplo de Maria, né? Lucas 1,38 diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E depois o versículo 46 e 48 diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele atendeu na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. Essa mulher, ela teve o privilégio de gerar virgem
Deus encarnado. E isso não fez com que ela exaltasse a si mesma. Né? Imagine uma mãe reconhecendo em o filho, né? O filho ali que não era dela, mas era o próprio Deus, o Salvador, e ela reconhece e diz: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela poderia dizer: não, esse aí é meu filho, ele vai me salvar e pronto, acabou. Mas em nenhum momento ela se encheu de orgulho. Mas ela reconheceu Jesus como seu Salvador. Vemos também João Batista, né? Vários discípulos ali, né? João batizava, tinha seus discípulos, e vários discípulos questionaram João e diziam: olha, eles estão abandonando você, indo atrás de Jesus. E qual que foi a resposta de João? Quem lembra? Importa que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Humildade, uma pessoa que se humilha diante de Deus. Então, qual deve ser a atitude do cristão? Agora aqui já é uma forma bem direta, é um texto totalmente direto, né? Um cruzado de direita. Filipenses 2, 5-9 diz: seja a atitude de vocês, né? Seja a minha atitude, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Muitas vezes, ou sempre, nós queremos, né, nos comparar com o nosso próximo. E aí, muitas vezes, até no meio da igreja, né, quando eu começo a me comparar com o meu próximo aqui, quando a minha comparação ela é horizontal, realmente pode ser que eu tenha algumas qualidades melhor do que o meu próximo, só que aí já entra o orgulho, eu não consigo muitas vezes ver que o meu próximo também tem muitas qualidades superiores à minha. Só que a nossa conduta, a nossa vida e a nossa, vou dizer assim, aquilo que nós deveríamos ter coragem é de se comparar com Cristo. Quando nós fazemos uma comparação vertical, né, quando nós nos comparamos com Cristo, qual de nós é capaz de falar assim: eu sou melhor do que você? É impossível. Nós devemos ter essa coragem de nos compararmos a Cristo e ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele era Deus e Ele não levou em consideração, e Ele se tornou como servo, e Ele veio em forma humana, mas quando Ele se veio em forma humana, Ele ainda falou: não, mas eu ainda tenho que me rebaixar mais. Ele não ficou só como na forma humana, mas Ele se tornou servo. Esse sim deve ser o nosso sentimento. E a terceira recomendação e última, lançando sobre Ele, né, no primeiro versículo lá que nós lemos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a terceira recomendação é: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, meu querido. Porque nós temos alguém, né, nós temos na verdade um Deus, que é o nosso Criador, superior a todas as coisas, maior do que tudo, soberano, aquele que sabe, que criou tudo e todas as coisas. E essa terceira recomendação, ela é uma promessa para nós. Porque quando eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, a promessa é que Ele vai cuidar das nossas vidas. Ele cuida de nós. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado, né? Ele já está cuidando de nós. Então, queridos, se de fato eu estou passando por lutas e como cristão estamos realmente prostrados, agora pensamos nós que, não, eu tenho vivido uma vida de humildade, eu tenho vivido uma vida rendida a esse Deus que é todo-poderoso, eu tenho me humilhado diante desse Deus, eu tenho lançado sobre Ele a minha ansiedade.
Então, mesmo você vivendo dessa forma, que é a forma correta de viver, você tem passado por uma dificuldade. Queridos, creia que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de você. O crente que é humilde, que sempre está se quebrantado diante de Deus, esse é cuidado. Qual que é a sua dificuldade, meu irmão? Qual que é a sua dificuldade? Então, queridos, se eu e você não temos vivido uma vida de quebrantamento, uma vida de se prostrar, né, diante de Deus, eu preciso começar a viver, para que eu venha experimentar esse cuidado tremendo e maravilhoso. Isaías 49:15, um texto que há muito tempo eu queria usar esse texto. Né? Várias pregações aqui, sempre eu pego esse texto, mas eu falo, não cabe aqui. Mas hoje, né, eu creio que ele é muito importante para as nossas vidas. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Por que esse texto, para mim, ele foi tão importante? Por causa de uma experiência que eu vivi, mas eu digo assim, a Aline que foi esse canal para um despertar muito grande. O texto diz, pode acaso uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Aqui Deus está falando assim, pode acaso eu esquecer de algum de vocês? Então, por quê? Certa vez, eu não lembro se era o Gabriel, o Gustavo, ou foi a Isa, não lembro agora qual, eu acho que foi o Gabriel. Mas o Gabriel mamava ainda, né? A Aline ainda amamentava ele. E eu não sei se a gente foi passear ou foi resolver algo na rua. Eu sei que a gente deixou ele na minha mãe, e a gente saiu de carro e tal, e demorou um pouco. E a Aline comentou assim, o Gabriel está com fome. Eu disse, mas por quê? Porque meu peito está vazando. Então, mesmo sem a presença dele, a Aline disse, o Gabriel está com fome. Porque o seu corpo falou isso. O leite começou a derramar. E aí quando nós chegamos lá, o Gabriel está chorando, querendo mamar. Gente, isso é impressionante. Isso é algo muito profundo. Eu vejo assim, a maioria das mulheres fazendo as cenas que têm filhos delas. É algo impressionante. Eu nunca tinha olhado esse texto e enxergado isso até esse dia, onde a Aline falou assim, o Gabriel está com fome. E eu, por quê? Porque meu peito está vazando. Então, é impossível uma mulher que amamenta o seu filho esquecer dele. E Deus diz que se ainda isso acontecer, Ele não vai se esquecer de nós. Esse é o nosso Deus, meus queridos. Esse é o nosso Deus. Ele cuida das nossas vidas. Ele cuida das nossas vidas. Ele cuida de nós. A gente precisa lançar sobre esse Deus que é Pai, que nos sustenta, que nos amamenta. É sobre Ele que nós devemos lançar a nossa ansiedade, viver para Ele, em confiança total. Ele sabe a hora que a gente está com fome. Ele sabe das nossas necessidades. E Ele vai nos dar o que comer, Ele vai nos sustentar, como o pastor Eliezer colocou. Ele vai continuar cuidando das nossas vidas. É esse Deus que nós temos que crer e buscar e se render. E por que nós cristãos, nós crentes, queremos viver uma vida de orgulho? Por que não se prostrar diante desse poderoso Deus que cuida de nós? Por que não? Por que querer continuar vivendo sem ter coragem de se render a esse Deus? E viver uma vida cheia de si mesmo? Por quê? Ele cuida das nossas vidas. Concluindo, um encontro real e profundo com Cristo nos faz prostrar-nos humilhados diante dele. Então, essa experiência do irmão Wilson, a gente
percebeu que ela foi muito profunda. Porque uma experiência, o encontro real com Cristo, nos humilha. Ela é como se fosse um peso que nos joga prostrados diante de Deus. Por isso faz tanto sentido, pastor, aquilo que você tem pregado nos últimos domingos, né? Falando do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi, né? Acredito que um dos que teve um encontro mais profundos com Cristo. E aí você olha ele, né? Foi o cara. O apóstolo Paulo foi o cara. Aquele que pregou para o mundo e fez por Cristo e viveu por Cristo. E ele escreve em 1 Timóteo 1,15, e esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Somente um encontro real e profundo com Cristo pode levar alguém a ter uma atitude ou a expressar isso. Olha, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. E isso faz com que nós nos humilhamos diante de Deus. O encontro de Paulo com Cristo foi tão profundo que ele escreveu isso com toda a convicção que Cristo deu a ele ao se revelar profundamente a Paulo. Diante disso, meus irmãos, não resta outra conduta para o cristão a não ser viver uma vida de humilhação, a não ser viver uma vida rendida a Cristo Jesus. Deixamos o orgulho, deixamos esse achismo, aquilo que o Marcelo falou também, as pessoas cheias de si mesmo. Não devemos viver assim. Nós devemos, como cristão, reconhecer Ele como aquele que é todo-poderoso. E nós, diante dEle, né, olharmos para as nossas vidas e vermos quão miseráveis somos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos chamou, que nos deu acesso, agora nós temos o acesso a Ele. Diante dEle nós podemos colocar todas as nossas dificuldades e Ele vai cuidar das nossas vidas. Essa é uma promessa que Deus tem para as nossas vidas. Humilhem-se, né? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos diante dEle, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Ele vai nos dar a vitória, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque nós cremos que Ele já tem cuidado das nossas vidas e continuará cuidando. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, eu passo para o pastor.